Agora eu vou ficar pensando nisso, meus irmãos. Uns 10 anos agora. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 16 em diante. Amém? Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre os 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, ó Deus querido, eu clamo a Ti, ó Pai, pela revelação da Tua palavra, pela direção do Teu Espírito Santo. Dirija-nos, Senhor, neste momento. Abençoa-nos, ó Pai, neste momento. Ajuda-nos, Senhor, neste momento, para que nós possamos produzir para a Tua glória, para que nós possamos ser, ó Pai, seres que Te exaltam, que bendizem o Teu nome e que dão resultado na Tua obra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é tudo ou tudo. Irmãos, Jesus, a sua mensagem é uma mensagem radical. É uma mensagem quando ele olhava para as pessoas e dizia assim: a sua palavra tem que ser sim, sim e não, não. O que passa disso é de procedência maligna. O Senhor Jesus é aquele que nos dá a oportunidade de decidir. Jesus pregava dizendo assim, ó: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Jesus é aquele que, quando uma pessoa o procurava, quando uma pessoa ia até ele, ele tinha uma resposta que aquela pessoa precisava. Se uma pessoa chegasse diante dele, ele responderia o que a pessoa estava precisando ouvir, não o que a pessoa queria ouvir. O Senhor, por muitas vezes, ele esteve em determinadas situações onde ele quase foi apedrejado.
porque os homens não gostavam dele. Chegaram a pegar em pedras para jogar nele. Muitas pessoas, elas não tiveram uma compreensão de que Jesus, ele como mestre e Senhor, ele quer ser seguido. Nós, irmãos, precisamos ter essa compreensão. Nós não estamos aqui para que Jesus faça a nossa vontade, mas nós estamos aqui para que a vontade de Jesus seja feita, para que o Senhor seja glorificado, para que o nome dele esteja acima de todo nome. Ele é o Senhor, nós somos os servos. Ele é o Senhor, nós somos seus seguidores. Ele é o Senhor, nós somos os seus discípulos. Isso aqui, irmãos, não é uma brincadeira. Não é um momento que nós passamos de descontração, onde nós rimos e brincamos, não. As coisas de Deus precisam ser levadas a sério. As pessoas não podem ir na presença de Deus, fazer uma pergunta para Deus, apenas para ver o que Deus acha, apenas para ver qual seria a opinião de Jesus. Irmão, Deus, ele não tem opinião. O que ele fala é decreto. O que ele fala tem que ser cumprido. O que ele fala precisa ser feito. E aqui, diante da palavra de Deus, o que é que nós temos? Nós temos uma pessoa que foi até Jesus, não com a visão de que tudo é tudo. Ele tinha visão assim, não, tudo, não é aquele tudo, é tudinho, mais ou menos. Porque se você vai ao Senhor Jesus, com disposição de fazer tudo o que Ele te mandar, de viver tudo que Ele tem para você viver, então você vai numa fé, você vai numa certeza, você vai numa convicção de dizer assim: Senhor, eu estou disponível para o Senhor, eu estou disposto ao Senhor. Mas, como nós observamos aqui, esse rapaz parecia bem determinado, parecia cheio de vontade. Irmãos, nós estamos aqui no último mês do ano. Veja como isso quer dizer muito. Quantas pessoas que começaram o ano com você e que hoje você nem vê mais. Quantas pessoas lá no seu trabalho iniciaram o ano trabalhando lá e hoje talvez já está em outro emprego ou em outro lugar. Quantas pessoas que começaram a estudar com você no começo do ano e que ao longo do ano desistiram, e que ao longo do ano deixaram pelo caminho por diversas razões. Às vezes, irmãos, na vida, nós não temos a visão de terminar o que nós começamos. Presta atenção no que eu vou te falar, irmão. Se você está na presença de Deus, com Deus é até a eternidade. Não tem como você dar baixa na sua carteira na presença de Deus. Não dá para você trancar a sua matrícula na presença de Deus e falar: a minha matrícula está trancada, eu só volto o ano que vem. Não funciona assim. Aqui neste mundo você pode trancar sua matrícula. Aqui neste mundo você pode mudar de emprego. Aqui neste mundo você pode mudar a cor do seu cabelo, você que tem cabelo. Aqui neste mundo você pode trocar a cor da sua roupa. Você pode fazer muitas coisas diferentes. Agora, na presença de Deus é a mesma coisa. Todos os dias você tem que estar disposto a servir ao Senhor do mesmo jeito, da mesma forma, com a mesma disposição, com a mesma vontade. As outras coisas, irmãos, neste mundo, muitas delas nós podemos trocar, outras não. E é isso que nós estamos perdendo às vezes o foco. Porque muitas pessoas acham que tudo pode ser trocado, tudo pode ser mudado, tudo pode ser feito de outra maneira. E nisso, algumas pessoas não chegam até o fim. Muitas pessoas deixam as coisas inacabadas, deixam as coisas sem terminar. Pensa na sua própria vida agora, para você mesmo. Quantas coisas você disse que ia fazer nesse ano e não fez? Quantas coisas você falou que não depende dos outros, que depende só de você, que você falou: olha, eu ia fazer, mas não deu, eu não consegui, e aí vai ficar para o ano que vem. Quantas vezes, irmãos, nós, pela nossa própria força, coisas que a gente podia ter feito, nós deixamos de fazer, coisas que a gente deixou de falar, coisas que a gente deixou de executar, porque nós naquele momento desistimos, ou paramos, ou falamos assim: não, isso aqui não é também assim tudo, não, isso aqui pode ficar para depois,
isso não precisa ser feito agora. E nesse raciocínio de não precisa ser feito agora, eu não preciso dar conta, eu não preciso ter o resultado, muitas pessoas, elas estão abandonando a fé, elas estão deixando de crer, elas estão deixando de confiar em Deus e começam a desviar o foco da sua vida. E começa a confiar no que as pessoas estão falando, no que as pessoas estão dizendo, e isso, meus irmãos, prejudica muito. Aqui, a determinação desse homem, ela foi se acabando à medida da conversa. Ali houve uma desistência. A pessoa, ela não estava na mesma fé que ela começou, mas ao longo da conversa com Jesus, ela foi desistindo do seu objetivo principal e ela foi abraçando outras coisas. Irmãos, qual era o objetivo principal deste homem? O que farei para conseguir a vida eterna? Então o objetivo dele, procurando Jesus, era conseguir a vida eterna. Olha que objetivo maravilhoso. Só que ele saiu da presença de Jesus decepcionado. Ele saiu da presença de Jesus chateado. Ele saiu da presença de Jesus magoado. Mas o que fazer para nós entendermos a vida eterna? Para nós entendermos esse objetivo maior? Aqui, Jesus mesmo explica, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, nós vamos ver aqui, a partir do versículo 44, exemplos simples. Jesus falando: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e apanha toda a qualidade de peixe. Estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham os cestos, os bons nos cestos, e os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Agora, irmãos, nós temos a visão que nós precisamos. Qual é a visão que nós precisamos? É a visão do homem que ele abriu mão de tudo que ele tinha por um tudo que Deus tem para entregar. A visão aqui é a seguinte: você entrega o seu tudo pelo tudo de Deus. Então tudo é tudo. Se você não entrega tudo, então você não recebe tudo. O grande problema das pessoas é que elas entram num relacionamento com Jesus, elas vêm para a presença de Jesus sem a visão do tudo, sem a visão do todo. E Jesus deixou bem claro aqui que aquele homem, ele achou um tesouro, ele enterrou o tesouro e ele comprou aquele campo onde ele enterrou o tesouro, vendeu tudo que ele tinha e ficou só com aquele tesouro. O homem da pérola, a mesma coisa. Ele vendeu tudo que ele tinha e ele comprou aquela pérola. Por quê? Depois Jesus explica. Na consumação dos séculos, vai ser como se fosse uma pescaria. Quando se joga a rede, vem peixes bons e peixes ruins. O Senhor está mostrando assim, quem são os peixes bons? São aqueles que abraçam o tudo de Deus e entregam o seu tudo para Deus e diz: Senhor, toda a minha família está nas tuas mãos, o meu trabalho está nas tuas mãos porque ele é teu, a igreja onde eu congrego está nas tuas mãos porque ela é tua, tudo que eu faço é teu. Então você tem uma entrega completa. Não tem nenhum lugar que você diga assim: não, aqui Jesus não pode entrar. Não tem nenhum lugar na sua mente, no seu raciocínio, que você fala: Jesus, me dá licença que agora eu quero pensar bobagem.
Senhor, me dá licença, porque agora eu quero pensar outra coisa. Dentro do seu pensamento, Jesus tem que ter um lugar. Sabe quando você fica com raiva de alguma coisa? Quando você fica magoado e você diz, eu não quero falar com ninguém. Com Jesus você fala, mesmo sem querer falar com ninguém. Sabe quando você está naquele momento de alegria, em que você está feliz por alguma coisa que aconteceu? Também você inclui Jesus naquela alegria, porque Ele faz parte da sua vida. A grande questão aqui, meus irmãos, a grande revelação de Deus é, você entrega tudo. Você não tem reservas, não tem nenhum lugar onde Jesus não pode ir com você. Não tem nada que você faça que Jesus não possa fazer junto com você. Por quê? Porque a sua entrega é completa. Você foi para Jesus pensando na vida eterna, ou em Deus te abençoar de alguma forma, mas você o amou, você gostou de estar com Ele, então você incluiu Ele em todas as áreas da sua vida. O problema, meus irmãos, é que muitas pessoas, elas não têm esta visão do todo. Por quê? Por exemplo, na vida particular dela, ela fala assim, não, aqui eu não sou do jeito que Deus quer, não. Às vezes, no momento, como nós vamos viver agora de feriado, a pessoa quer pedir licença para Deus, para viver uma outra coisa. As pessoas, irmãos, em épocas de festividades, em épocas de feriado, ou de férias, ou de coisas assim, muitas pessoas, elas querem tirar férias do próprio Deus. Elas querem dizer, não, neste lugar o Senhor não pode tocar, nessa área da minha vida o Senhor não pode tocar. Isso aqui eu nunca vou deixar de fazer, eu nunca vou deixar de praticar. Muitas pessoas, elas estão na presença de Deus sem a visão do todo, sem ter entregado tudo. Agora tem um detalhe. Jesus, irmão, Ele só recebe a pessoa por inteiro. Por quê? Você é um corpo. Essa é a visão de Deus para a igreja, essa é a visão de Deus para a eternidade. É todo mundo junto. Então pensa em você como um todo. Você tem suas emoções, você tem o seu corpo que você se locomove, você tem o seu espírito que você tem contato com Deus. Então você não pode deixar uma emoção sua de fora. Você não pode deixar uma área da sua vida de fora. Você tem que entender o seguinte, Jesus está te chamando por completo. A palavra de Deus, ela fala da santidade do corpo, da santidade da alma, das emoções, e ela fala da santidade do espírito. Então, nós temos que ser santos, separados para Deus no nosso espírito, nós temos que ser separados para Deus nas nossas emoções, e nós temos que ser separados para Deus no nosso corpo também. Você está entendendo isso, irmão? Por quê? Porque o seu corpo reflete a glória de Deus. Então você cuida do seu corpo também, você cuida das suas emoções, você cuida da sua vida espiritual. É um todo. E este homem, ele chegou para Jesus e ele foi elogiado por Jesus, porque ele fazia muita coisa correta. Quando ele perguntou para Jesus o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna, Jesus respondeu de pronto. Jesus disse para ele assim: você conhece os mandamentos? Obedece os mandamentos? Sim. Ele falou, obedeço. Jesus olha para ele e fala, que bom, porque Jesus, como profeta, ele sabia se ele estava mentindo ou não. Então Jesus aprovou ele. Olha o tanto de coisa que ele estava bem. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estava tudo certo com ele. Irmãos, às vezes você passa um olhar geral na sua vida, aí você diz assim, ó, está tudo certo, parece que está tudo bem, porque você olha no geral, e é isso que às vezes em fim de ano nós fazemos, nós analisamos o todo no geral, parecia que estava tudo bem, mas preste atenção no que aconteceu. Tudo isso ele falou, eu tenho guardado, eu tenho feito tudo isso. Jesus falou, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens
e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, segue. Olha só, irmãos, a pergunta de Jesus para ele: se queres ser perfeito. Então, eu sei que você está buscando algo a mais, tá? Eu sei que você está buscando algo para a sua vida, tá? Eu sei que você está buscando, então, está te faltando uma coisa. Jesus tocou numa área da vida dele, em que doeu. Jesus tocou numa área da vida dele, em que foi tocado assim, e ele sentiu uma dor ali, porque ele percebeu que naquela área da vida dele, ele não estava preparado. Então aqui foi o seu bem material, a sua riqueza, a sua fazenda. Ele era muito rico, então ele não queria deixar a sua riqueza, porque para ele aquilo era mais importante do que a eternidade, era mais importante do que viver para Deus. Aqui, irmãos, eu não posso aplicar essa regra a todas as pessoas. Não é para chegar aqui e falar assim: ó, todo mundo agora tem que vender tudo que tem, distribuir e viver como um mendigo. Não é nada disso. A visão não é essa. A visão é a seguinte: assim como aquele homem tinha uma área da sua vida onde ele se sentiu tocado, todos nós que estamos aqui, sem exceção, temos alguma área da nossa vida que Jesus precisa trabalhar e que nós precisamos deixar Jesus agir. Na igreja, irmãos, não tem pessoas perfeitas, não. Todos nós somos falhos. Todos nós somos pessoas que erram, que cometem falhas. Agora a questão aqui é: examine-se, pois, o homem a si mesmo. O Senhor Jesus disse: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então o meu propósito aqui não é apontar o seu pecado. O meu propósito aqui não é apontar o seu erro, mas é, mediante a palavra de Deus, fazer você refletir, você com você mesmo, se o seu tudo está nas mãos de Deus ou não. Ou se, como aquele homem, alguma área da sua vida está intocável. Irmãos, várias pessoas já me procuraram como pastor e falaram assim para mim: pastor, eu tenho vontade de vir para a igreja, mas eu não largo a minha cerveja. Não dá. Ah, pastor, a cerveja. Ah, pastor, eu não consigo. Ai, pastor, a minha cerveja. Está vendo? Aí o outro já falou comigo assim: pastor, o meu cigarro, pastor, eu não consigo. Ah, pastor, o meu cigarro, eu queria tanto servir a Deus, mas, sabe, o meu cigarro. Aí, meus irmãos, as pessoas, eu estou falando de 2 exemplos, mas tem muitos, muitos. Existem pessoas, por exemplo: pastor, eu quero servir a Deus. Eu já ouvi isso também, pessoalmente. Mas, pastor, eu posso continuar jogando na loto? Ah, pastor, final de ano, pastor. Sabe, eu tenho uma esperança, pastor, de ganhar. Sabe, aquilo, ai, pastor. Entende? A pessoa, ela se agarra em muitas coisas. Ela se agarra em pequenas situações. Às vezes não é nem uma coisa grandiosa, mas é uma coisa pequena, onde a pessoa diz assim: eu não consigo largar. Então olha para dentro de si mesmo e veja o que o Espírito de Deus está ministrando sobre a sua vida. Eu quero te dizer, irmão, que se for para estar na presença de Jesus, largue tudo e fique com Jesus. Não deixe nada impedir você de seguir a Cristo. Nada. Eu faço um raciocínio simples: tudo que tem aqui vai acabar. Tudo que nós vemos, tudo termina. Se tudo que está aqui é finito e passageiro, por que eu não vou abraçar aquilo que é eterno e verdadeiro? Basta, irmão, você pensar um pouco. Se aquilo que está te prendendo de alguma forma de se entregar ao altar de Deus, a vida com Deus, se isso vale a pena. Não vale, eu já te digo antes, não vale. Então a regra para nós vivermos está descrita aqui na palavra de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele homem foi embora triste.
porque ele possuía muitas riquezas, foi embora triste. E é difícil, irmão, quem está apegado a alguma coisa, herdar o reino de Deus, porque ele não quer abrir mão daquilo. Irmãos, normalmente, essas coisas estão relacionadas a um prazer momentâneo, a uma sensação no corpo, a uma sensação de felicidade, uma sensação de realização. E aí, esta sensação de felicidade e de realização é o teste para aqueles que realmente querem servir a Deus. Aquele homem se realizava vendo seus bois, seu gado, vendo tudo que ele tinha. Irmãos, teve um irmão que ficou muito bravo comigo, porque eu preguei uma mensagem e eu falei assim, ó, se você tem passarinho, você gostaria de ficar preso na gaiola? Não, então solta o passarinho. Meu Deus, irmão, o homem ficou bravo. Por quê? O que ele via nos pássaros? Valor financeiro. Vocês sabem que passarinho tem um mercado de pássaro. Então o pássaro, ele vale um dinheiro. Foi uma coisa que veio na minha cabeça no dia, na hora eu falei. E ele ficou bravo, nem voltou mais na igreja. Por quê? Porque ele se sentiu doído. Agora, quem doeu isso nele? Não fui eu, irmão, porque eu só falo umas palavras, mas foi o Espírito de Deus que tratou. Então, se Deus estava confrontando ele em algo na vida dele, particular, que não é uma coisa coletiva, então cabia a ele entender que aquilo era uma palavra de Deus para ele. Mas o que ele fez? Ele se revoltou contra mim, dizendo que eu não podia falar aquilo. E eu, irmão, já percebo de primeira que a pessoa que se revolta contra uma palavra é isso, irmão. Se você ouviu, deu aquela revolta, é o Espírito Santo ministrando sobre a sua vida, falando, aí ó, é aí que você tem que mudar, é isso que você tem que transformar. Não é pelo pastor, não é pela placa da igreja, mas é pela ação de Deus na sua vida. Aquele homem ficou tão incomodado que ele foi embora. Agora, irmão, se você estiver sendo incomodado pela palavra de Deus, se o Espírito de Deus está ministrando algo sobre a sua vida, não é para você deixar Jesus, é para você agarrar mais com Ele e falar, obrigado Jesus, porque o Senhor quer a minha salvação, o Senhor quer a minha libertação. Aquele homem foi embora, mas os discípulos falaram, como muitos de nós falamos, nós deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? Por favor, diga assim comigo, nós deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? Quem seguia Jesus entendia o que Jesus queria. Nós deixamos tudo e te seguimos. Deixamos tudo e te seguimos. Vou repetir, tudo é tudo para Deus. Deixamos tudo e te seguimos. Deixamos tudo e te seguimos. Então, se tiver alguma coisa na sua vida que você tenha que deixar para seguir a Jesus, deixe hoje. Não deixe amanhã não. Deixe hoje, porque o que importa é a tua salvação. E aqui, irmãos, eu não estou falando de nada específico. Por quê? Nós que somos pregadores da palavra, nós recebemos assim uma inspiração do Espírito Santo, mas na maioria das vezes nós não sabemos especificamente o que está acontecendo. Às vezes a gente tenta adivinhar, às vezes a gente acha, mas saber mesmo, só Deus é que sabe o que acontece no nosso pensamento e no nosso coração. Então tudo que eu estou falando aqui só é uma confirmação daquilo que o Espírito Santo já vem trabalhando na sua vida. E o que Deus quer fazer na minha e na sua vida é consolidar a sua obra. E como é que Jesus consolidou a obra? Disse Jesus, em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração do Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele, aí Jesus abriu, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Aqui, irmãos, não é para você sair e vender o que você tem, não. Presta atenção na palavra. É para você deixar de pecar. É para você deixar de fazer as coisas erradas.
é para você sair daquele ambiente que não é para você. Entendeu, irmão? É isso que Deus quer. Porque o Senhor, Ele mostra através da sua palavra, Ele mostra através das atitudes como nós devemos nos comportar. E esta palavra é que muda a vida das pessoas. Quando você deixa o Espírito Santo trabalhar, não quando você fala assim, é porque o pastor está falando, não, é porque o Espírito Santo está ministrando. O que acontece, irmão? Muitas pessoas estão olhando para vocês, como estão olhando para mim, como estão olhando para cada um de nós. O Senhor Jesus disse, vós sois o sal da terra e a luz deste mundo. Então você é visto, viu, irmã? Você é vista, eu sou visto, todos nós somos vistos, e nós, irmãos, estamos aqui para refletir a glória do Senhor para a humanidade. E se o Espírito de Deus ministra sobre a minha vida, o que é que eu vou fazer? Eu vou aproveitar e eu vou deixar de fazer, e eu vou deixar de estar em algum lugar onde as pessoas não querem que eu esteja, ou eu vou fazer alguma coisa que agrada a Deus, ou eu vou fazer alguma coisa que exalta o nome do Senhor. Às vezes, irmãos, Deus coloca pessoas nas nossas vidas para ministrar sobre nós, para nos abençoar, para evitar que a gente passe por situações difíceis. Mas muitas vezes as pessoas, elas não querem nos ouvir, elas não querem deixar Deus trabalhar. Isso serve para quem está no púlpito, para quem está sentado aqui, para quem está acompanhando através da rede social, ou vendo aqui através do YouTube. Todas as pessoas, irmãos, a palavra de Deus é para todos, e nós temos que abrir o nosso coração para isso. Porque se nós não entendermos a vontade de Deus, o que será de nós? Nós ouvimos hoje aqui, na ministração do louvor, nós estamos ouvindo agora na palavra, e o que vai ser de nós? Nós devemos estar firmes na presença de Jesus. O que quer que você tenha que deixar, deixe. Vocês tiveram um pastor aqui, que infelizmente foi assassinado, vocês sabem que era meu amigo, Erickson Rosa Soares. Todos os dias, meus irmãos, eu pregava para ele, todos os dias. A minha esposa é testemunha na minha casa, que ela me ouvia. Antes, quando ele me ligava, eu ligava para ele. Quando ele morava no Rio de Janeiro, tinha aquele chip da TIM que eu descobri, que você pagava uma ligação só no pré-pago e ficava falando um tempão. Eu sempre preguei a palavra para ele. Mas ele era pastor, era superintendente, mas eu sempre preguei a palavra para ele. E no final da ligação eu falava, você está firme com Jesus? Você tem certeza da sua salvação? E ele falava, não é possível, eu tenho, já cansado de ouvir. E toda vez ele falava, você vai pregar para mim hoje? Eu falava, vou falar com você. E eu pregava para ele. Irmãos, assim, instintivamente, eu sempre fiz isso. Um dia eu cheguei na casa dele, lá no Rio de Janeiro, e tinha, meus irmãos, 2 garrafas de vinho escondidas dentro do armário. O que aconteceu? Ele escondeu as 2 garrafas lá, porque ele sabe que onde tem bebida eu jogo fora. Sempre fui assim, eu pego, despejo e jogo fora, porque eu não gosto desse negócio, isso aí não tem nada na minha vida não, isso aí é distante. E aí ele foi me mostrar aquelas batas que ele comprava, e ele abriu o guarda-roupa, esqueceu, estava eu e o pastor Carlos Júnior lá na casa dele. E ele abriu, aí ele botou a mão assim, do jeito que ele fazia na testa, e falou, não era para eu ter aberto essa porta. Eu falei, vamos jogar essa porcaria fora agora. E eu peguei as garrafas, fui indo para o banheiro para jogar. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu ganhei de presente. Não faz isso, porque depois o pastor vai falar comigo isso. Não está aberto, é só para guardar. Eu tirei da estante, não sei o que, chorou para mim. Eu falei, rapaz, eu não vou ficar numa casa com bebida, rapaz. Não vou fazer isso. Eu sou desse jeito aqui, irmão, que eu estou pregando aqui, eu sou em qualquer lugar aonde eu vou. Eu não tenho medo de nada e nem de ninguém não, porque eu estou aqui neste mundo para cumprir a vontade de Deus, e eu confronto mesmo, eu sempre fui assim. E aí, irmãos, ele com muito custo, pegou as garrafas da minha mãe, guardou e falou que era presente e tal. Passou-se um tempo, estou eu, irmãos, no lugar, e ele dando risada e falando com as pessoas assim, lembra aquele dia que o César teve lá, ele não me viu, eu estava atrás dele, eu enganei ele,
falei com ele, mas eu bebi aquilo. E eu atrás dele, meus irmãos. Eu falei, rapaz, o que você está falando aí? Aí começava a rir. Não era isso, eu estava só brincando e tal, e tal, e tal. Mas eu sempre preguei a palavra de Deus para ele. Eu sempre falei para ele que, o que está escrito na Bíblia? Que o bispo não pode ser dado ao vinho, nem um golinho. Se quer ser pastor, quer subir no púlpito, quer pregar a palavra de Deus, não deve ter envolvimento com álcool. Tem que ser santo, separado para a glória de Deus. É assim que funciona, é assim que eu vivo. E eu sempre preguei, e sempre falei isso, e sempre vivi isso. Agora veja bem, irmão. Algumas pessoas brincam com as coisas de Deus, mas deixa eu te explicar o que aconteceu. Eu tive acesso ao processo lá, que relata como ele foi assassinado. Irmãos, o que aconteceu? Aquele homem que o assassinou, ele trabalhou já no açougue, então ele planejou a forma de matá-lo. Você vai ver no inquérito as mãos, porque ele tentou segurar a faca, então as mãos dele estavam cortadas, mas o que ele fez de ruim? Ele primeiro passou a faca no pescoço, para ele não gritar, porque ele gritava, vocês sabem, ele era escandaloso. Então ele fez isso primeiro, porque ele não tinha fôlego para gritar. Mas sabe uma coisa que eu percebi, meus irmãos, lá, que eu li, porque eu quis ler detalhe por detalhe, porque como ele sempre foi meu amigo, eu sempre quis ler, para poder ver o que aconteceu com ele. Ele demorou para morrer mesmo, em torno de 3 a 4 horas agonizando, porque o homem tomou banho, trancou a porta e saiu. Mas nessas 3 ou 4 horas, ele teve oportunidade de estar na presença de Deus, porque Deus está em todos os lugares. É isso que eu quero falar para você. Hoje eu estou aqui em cima desse púlpito, você está aqui nessa igreja, amanhã nós não sabemos. Agora, pessoas como eu, irmãos, estão nesse mundo para te alertar, para falar para você o seguinte: a tua vida, ela tem muito valor. Irmãos, os homens estão aqui ao nosso redor, olhando, talvez querendo nos matar, querendo tirar nossa vida, querendo fazer algo conosco, mas preste atenção, eles podem até nos matar, o nosso corpo, podem até arrancar a nossa vida aqui da terra, mas do céu ninguém pode nos tirar. O nome escrito no livro da vida, ninguém tira. Então a melhor coisa da nossa vida é a salvação. Quando Deus te levantou e me levantou, é para pregar o Evangelho. Irmãos, eu não tenho medo de falar esse tipo de coisa e nem me escondo atrás de lugar nenhum. Sabe por quê? Estas verdades precisam ser pregadas e ditas. Quando Deus tem uma obra na nossa vida, aconteça o que acontecer, o Senhor tem o seu nome lá gravado, está escrito no livro da vida. Então como nós vamos viver a nossa vida? Nós vamos viver a nossa vida para a glória de Deus? Ou nós vamos viver a nossa vida para a nossa própria glória? Ou para a glória das pessoas que nos cercam? Preste atenção no que eu vou te falar, irmão. Eu não estou preocupado se você vai gostar de mim. E por mais que eu sou assim chato, ainda tem gente que gosta de mim. Mas não é de mim, não. É daquilo que o Espírito de Deus faz através de pessoas como eu e como você. Então abra os seus olhos, irmão. Eu não estou aqui por causa de uma plateia, ou para ser bem recebido, ou bem visto em algum lugar. Eu estou aqui porque eu acredito que o Senhor morreu na cruz do Calvário para salvar as nossas vidas. E eu estou aqui pregando salvação. Salvação de vidas, levar a sua vida a sério na presença de Deus. Como, irmãos, muitas pessoas, o Senhor nos levantou para levar a salvação. É terrível quando você escuta que uma pessoa que você conviveu, que você viveu, que estava com você todos os dias, acontece algo desse tipo. Pode acontecer com qualquer um. Agora, a questão aqui é a seguinte: você entregou o seu tudo? Tudo é tudo? O seu tudo está nas mãos de Deus? O seu tudo está no altar de Deus? Ou tem alguma área da sua vida que ainda não está? Irmão, se tiver, hoje, entrega nas mãos de Deus. Coloca nas mãos do Senhor. Deus pode fazer coisas extraordinárias na vida das pessoas.
mas as pessoas precisam levar as coisas de Deus a sério. Nós precisamos entender que é grave, irmãos. A situação deste mundo é grave. A situação das nossas vidas é grave. Nós não podemos brincar de igreja, nem brincar de ser cristão. Nós temos que abraçar o Senhor Jesus e dizer: obrigado, Jesus, porque o Senhor me salvou, porque o Senhor me arrancou do lamaçal do pecado, e eu não vou deixar nada me impedir de estar na tua presença. Coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso,